Você já deve ter visto algumas matérias falando sobre as notificações de expulsão que a AIMA vai enviar para mais de 18 mil imigrantes. E aí vem um monte de pergunta do tipo, será que eu vou ser uma dessas pessoas notificadas? O que fazer para evitar essa notificação de expulsão? E o que fazer caso eu seja uma dessas pessoas que leve essa expulsão? Eu vim te explicar tudo nesse vídeo de como resolver caso você seja uma dessas pessoas ou como evitar que isso aconteça. Bom, primeiramente, a expulsão voluntária sempre existiu e a AIMA, a PSP ou a GNR sempre tiveram poderes para poder fazer essa notificação quando identificavam que uma pessoa já estava em Portugal sem autorização de residência ou visto, tendo ultrapassado o seu período de permanência permitido. No entanto, a AIMA começou a aplicar o que a legislação determina, que quando uma pessoa é identificada como residente ilegal, ela deve sim ser expulsa do país. E isso foi o que aconteceu com essas pessoas que vão ser notificadas. São pessoas que protocolaram os seus pedidos de autorização de residência e não tiveram a concessão e, portanto, são pessoas sem autorização ou visto em território português. E como saber se você vai ser uma dessas pessoas? Bom, primeiramente, você já deve ter ido em entrevista na AIMA, ou seja, você foi, apresentou os documentos, tirou fotografia, coleta digitais, assinatura, e durante esse período de espera da análise da AIMA, você recebeu uma notificação, que a gente chama de projeto de indeferimento, né? É um projeto literalmente como o próprio nome já diz, ou seja, não é um indeferimento ainda, não é uma negativa, é a AIMA te avisando e te dando a possibilidade de você evitar que o seu pedido seja negado. Isso porque ela é obrigada por lei a fazer isso. Todo tipo de pedido administrativo, aqui incluindo a autorização de residência, a AIMA é obrigada a sempre, antes de negar o pedido, dar a opção da pessoa que fez o pedido de se defender e evitar que o pedido seja negado. Então é por isso que ela tem que fazer um projeto de indeferimento. Então ela vai indicar lá, eu quero negar a sua autorização por conta de que você não tem prova de subsistência suficiente, porque você não apresentou contrato de trabalho, porque você não tem a inscrição na segurança social, nas finanças, você não provou entrada legal, enfim, podem ser vários os fundamentos para levar a uma negativa de uma autorização. Então, ao receber esse projeto de indeferimento, você vai ter 10 dias úteis para fazer a sua resposta. Se você responder e a autoridade aceitar a sua resposta, o seu pedido é concedido e você recebe a autorização de residência. Agora, se você responder ou simplesmente não responder, a autoridade vai então analisar a sua resposta e se ela não gostar do que você respondeu, não aceitar a documentação que você representou, ela vai então fazer de fato uma decisão de indeferimento. Então não é um projeto, é uma decisão. E a partir desse momento, o seu pedido vai estar de fato negado. Quando um pedido ele é negado, você tem direito a recorrer dentro de 15 dias úteis para a própria AIMA ou para o superior da AIMA, de modo hierárquico, ou então judicialmente em até 3 meses. Então nesses primeiros 2 recursos, tem 15 dias úteis de prazo. Já no tribunal, são 3 meses. E por que eu te expliquei todo esse processo? Porque você precisa entender que as pessoas que vão ser notificadas não são aquelas que estão com o seu pedido em andamento, são aquelas que já tiveram a última decisão, ou seja, foi em entrevista, recebeu o projeto de indeferimento e a AIMA fez por fim um indeferimento de fato. Então essas pessoas tiveram os seus pedidos de autorização negados. Então se você é uma dessas pessoas que teve o seu pedido negado, eu vou te explicar agora como que você faz para evitar receber essa expulsão. Como eu falei antes, quando você tem um pedido negado, você tem direito a recorrer. Então, nesse primeiro ponto, se você acredita que o seu pedido foi negado indevidamente, ou seja, a documentação que você apresentou era insuficiente, você cumpre sim com os requisitos, eu recomendo que você recorra a essa decisão dentro desse prazo que tem. Ai, Mayara, mas eu deixei passar os 15 dias úteis. Então recorre no tribunal, porque o prazo no tribunal são 3 meses. Então eu acredito que você deve ter esses 3 meses ainda. Agora, se você de fato perdeu esse prazo para recorrer ou não cumpre mesmo com os requisitos para poder fazer esse recurso, o que eu recomendo é que você vá o quanto antes buscar formas de autorização de residência para você se regularizar, certo? Quais são as formas que estão disponíveis para quem já está aqui em Portugal? Existem muitas formas de autorização. Então, digamos que você é uma pessoa que faz parte da CPLP, que é a Comunidade de País de Língua Portuguesa, como no caso dos brasileiros, dos angolanos, dos cabo-verdianos e assim por diante. Se você é da CPLP, você pode solicitar a autorização de residência CPLP. Mas, Mayara, no portal da AIMA só dá para pedir se você tem visto a autorização. Não importa, você pode fazer no tribunal essa exigência, porque a legislação não especifica que tem que ser só para vistos. Ela fala claramente, ou você apresenta um visto ou você apresenta que entrou legalmente em Portugal. E é isso que você apresenta para poder pedir a sua autorização CPLP. Você não precisa ter visto para pedir ela. Essa é uma opção para quem é da CPLP. Mas e se você não é da CPLP? Aí você realmente tem outras medidas que você pode recorrer, como autorização de estudo, caso você esteja estudando, autorização de altamente qualificado, caso o seu trabalho seja altamente qualificado, tem a autorização de tratamento médico, quando você faz um tratamento médico prolongado, tem o reagrupamento familiar, né, de se reagrupar com outra pessoa, que no caso já seja residente legal, tem a autorização do 122 número 1 a linha K,
verificar que é como pai ou mãe de criança aqui que seja residente legal ou tenha nacionalidade europeia. Tem autorização para quem é professor aqui em Portugal, autorização para investigação, para estágio, para voluntariado, enfim, existem várias formas de autorização aqui em Portugal e é possível identificar dentro das suas condições se você cumpre para alguma delas. Então, se você já recebeu o seu indeferimento, não tem como recorrer porque não tem os requisitos ou deixou passar o prazo, recorra a outras formas de autorização antes de receber a expulsão, porque a partir do momento que você receber a expulsão, você já vai entender que o negócio vai ficar mais complicado. Se você é uma dessas pessoas que já recebeu um indeferimento, faça isso que eu te falei, recorra a outras formas de autorização de residência. Eu te expliquei agora como evitar receber uma expulsão. Para você receber a expulsão, você primeiro deve receber um indeferimento do seu pedido de autorização de residência, ou seja, ele tem que ser negado, tá bem? Então, se você não teve ainda o seu pedido de autorização negado, não precisa se preocupar com isso agora, certo? Você só deve se preocupar se receber uma negativa, ok? Agora, se você receber um projeto de indeferimento, se você está nessa fase do projeto de indeferimento, é muito importante você ter cautela aqui e responder da forma mais completa, sensata, documentada, mais perfeita possível para que você não receba o indeferimento. Porque lidar com essa situação depois que aconteceu é muito mais complicado. Então, por isso que eu te recomendo que, nessa fase de acompanhar o seu processo de autorização, fique sempre de olho no seu e-mail, na sua caixa de correspondência, para evitar chegar nessa parte. Mas se chegar, faça isso que eu te mencionei antes, tá bem? Agora vamos ao fato de você já ter recebido uma expulsão. Então, eu fui, infelizmente, uma das pessoas que recebeu essa expulsão. O que fazer? Bom, segundo a legislação, uma pessoa que ela está de modo ilegal em Portugal, ela tem de 10 a 20 dias para sair do território português. E, normalmente, eles sempre colocam 20 dias, que é, né, o bom senso. 20 dias já é pouco tempo para você se arrumar, comprar passagem, vender tudo que você tem, né? Portanto, né, esse prazo realmente você precisa sair do país. Mas existe uma forma de você não precisar sair, que é quando você tem filhos menores em território português que aqui estudem. Então, eu estou com meu filho aqui, ele está estudando e eu levei um indeferimento e agora levei uma expulsão. Eu posso pedir uma prorrogação dessa expulsão pelo fato de ter um filho e assim eu consigo ter tempo para me regularizar de alguma outra forma em Portugal. Segunda razão que você pode utilizar como argumentação para evitar a expulsão. Se você tem laços familiares aqui em Portugal, então eu tenho cônjuge, pai, mãe, eu tenho sogro, sogra, eu tenho afilhado, tenho família aqui em Portugal. Então eu tenho como demonstrar laços familiares com Portugal. Lembrando, não é uma garantia, é uma tentativa de evitar a expulsão. Então você prorroga mais uma vez, você apresenta lá que você tem laços familiares e, portanto, você pede a prorrogação dessa expulsão, para que você não tenha que sair agora, que você tenha um prazo maior, ou que você possa ter um tempo para se regularizar. Então você pede uma reanálise da situação, pedindo para que te dê um tempo para se regularizar. Terceira situação, quando você tem laços sociais. Isso é aplicável normalmente para pessoas que aqui trabalham, têm empresa ou têm envolvimento social com a sociedade aqui em Portugal. E aí, nessa situação, a gente precisa verificar a documentação para ver se dá para argumentar isso, porque essa argumentação, eu diria que ela é bem delicada, ela é bem frágil. Então, precisa ser realmente verificado a fundo se você cumpre o critério para fundamentar de acordo com questões sociais. E, por fim, pelo tempo de permanência. Então, você pode argumentar que você já está aqui há tanto tempo, que você construiu a sua vida aqui. Então, você ser expulso vai literalmente acabar com você, porque você já tem tudo aqui. Tem casa, tem trabalho, tem sua família. Tem que ter um fundamento bem profundo para você evitar essa expulsão. Sempre vai ser analisado pela autoridade para identificar se vale a pena ou não, porque tem que valer para Portugal te manter aqui. Então, dessa forma, eles vão avaliar o que você está apresentando, as argumentações que você está apresentando, para decidir se vão te expulsar ou não, certo? E uma vez que eles decidam que você tem que ser expulso mesmo, você realmente tem que sair. Não invente de ficar no país, tá? Porque quem leva a expulsão, no ato da expulsão, isso é registrado no sistema de informação Schengen. A partir do momento que isso está nesse sistema de informação, você também fica com um tempo de proibição de permanecer no país por período de 1 ano. Só que se você sai dentro desse prazo que eles te dão, essa informação é retirada do sistema. Isso significa que você pode voltar para Portugal. Então você só precisa sair do país e voltar com visto, voltar para vir de forma regular e legal e vou continuar com a sua vida aqui. Então, caso você tenha recebido uma expulsão, não tenham aceito a sua argumentação para reavaliar a expulsão. Você sai imediatamente, não espera passar o prazo. Sai do país, avisa as autoridades que você saiu, manda lá as passagens, tudo certinho, comprovando que você saiu mesmo. E aí, quando você quiser voltar, você faz o visto de residência e pronto, você pode retomar a sua vida de forma normal. Isso não vai te impedir de poder retomar a sua vida aqui em Portugal. Agora, se você ficar no país, não sair dentro do prazo, essa proibição vai permanecer no sistema e quando eles te pegarem de novo, eles vão te levar à força para o aeroporto, porque daí aqui já não é mais uma expulsão voluntária, é uma expulsão
expulsão coercitiva. Então você é expulso imediatamente do país e é proibido de retornar por um período muito maior, que pode ser ali de 2, 3, 4 até 10 anos, até por tempo indefinido, se eles entenderem que cabe aqui essa situação. Tudo cabe recurso, toda decisão você pode recorrer, mas é tudo muito complicado para reverter quando você não tem a razão. Então, realmente, se você receber uma expulsão voluntária e não tiver como reverter a situação, realmente saia. Você consegue voltar depois, você consegue residir legalmente depois, mas só se você sair do país. Se você ficar, você não vai conseguir nenhuma autorização, você não vai conseguir obter forma de se regularizar aqui em Portugal, porque você vai ter uma proibição que fica em sistema, ok? Seria basicamente isso. Eu espero ter te ajudado nessa informação. Se você não recebeu ainda nenhum indeferimento, se você não recebeu ainda nenhuma notificação, busque ter calma, mas sempre com cautela. Então é importante que a gente não fique preocupado com coisas que ainda não aconteceram, mas também não fique simplesmente esperando as coisas acontecerem. O que você puder fazer que estiver dentro do seu alcance, claro, se for a situação necessária para você, faça. Não fique esperando as coisas acontecerem. E se precisar do nosso apoio, entre em contato pelos dados da descrição do vídeo. Lembrando também de nos seguir nas redes sociais, pois lá nós postamos com mais frequência e você consegue ter muitos conteúdos já compartilhados por lá, tá bem? Um grande abraço!